Senhor, te agradecemos por tua fidelidade. Que o Senhor está no trono e desde o trono governa todas as coisas, Senhor. Obrigado porque tu és o soberano. Nada foge do teu controle, Senhor. Nada foge do teu governo. Tu és soberano, Senhor. E nessa tarde nós te agradecemos por estarmos aqui. Nos ajuntou nesse lugar para vermos mais e mais de Ti, Senhor. Para conhecermos mais a pessoa do Senhor. Ó, nós pedimos a Tua misericórdia, que Tu tenhas compaixão de nós nesta hora. O Senhor sabe que nós somos insuficientes para abrir a Tua palavra, entender a Tua palavra. E nós não há condição alguma, mas Te louvamos pela nossa suficiência que é Cristo. Ele é tudo para nós, a nossa realidade. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, que oramos que Ele seja conosco nessa hora, nos dando graça, abrindo para nós o que está no Teu coração. Oh, Senhor, fale conosco, Senhor, porque se Tu não falar, tudo é vão para nós. Nós queremos realmente ouvir a Tua palavra, como vindo da boca do Senhor, que de fato seja o Senhor falando ao nosso coração. Nós precisamos de Ti. Ó, Senhor, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Graça e paz, irmãos. Zé Luiz. Um privilégio enorme estar com os irmãos, né? Porque quem somos nós para estarmos na casa do Senhor? Somente a graça soberana do Senhor pode nos suprir para estarmos juntos, né? Eu já desejei estar aqui outras vezes, estava devendo uma visita aos irmãos, mas hoje a minha família teve que voltar, porque amanhã as crianças estudam, ela deixou saudações para os irmãos, mas eu determinei no Senhor ficar com os irmãos para termos comunhão, né? Vamos abrir em Efésios capítulo 4, Efésios 4, no verso 7 em diante, nos diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade. Em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Nós sabemos que ao longo dos anos Deus tem levado adiante a sua obra da edificação da igreja. E muitas verdades que foram soterradas pela apostasia, Deus tem aberto os olhos de muitos irmãos para ver.
E ao longo dos anos, cada vez mais o Senhor vai abrindo novas verdades. Elas sempre estiveram na Bíblia. Mas a nossa ignorância, como seres humanos, não nos permitia ver. Então a obra de Deus só pode ser levada adiante quando olhos são abertos. Enquanto os nossos olhos não forem abertos para vermos, nós apenas podemos repetir as coisas que alguém algum dia viu. Mas se nós mesmos não vermos, nós não estamos avançando como a obra do Senhor na terra. Então uma necessidade peculiar é ver. Nós precisamos realmente que Deus abra os nossos olhos para que possamos ver. Por exemplo, o assunto do ministério é algo que durante muitos anos, muitos irmãos têm falado, é uma verdade da Bíblia. Mas, se você também acompanhar ao lado do avanço da obra de Deus, dos avivamentos, você também vai perceber que sutilmente o inimigo também vem trabalhando. Se o Senhor abre os olhos de Lutero para ver a justificação pela fé, isso é algo glorioso na época de Lutero, mais à frente você vai encontrar a igreja luterana. Então era uma verdade que apontava para Cristo, para levar as pessoas a Cristo. Mas o inimigo, lá na frente, induziu as pessoas a se congregar em torno de Lutero e somente em torno da justificação pela fé. E o Senhor tem que avançar, então ele levanta alguém como Armênio e mostra que, além da justificação pela fé, existem as obras dos cristãos também. Porque se Lutero viu a justificação pela fé, Calvino viu a predestinação. Mas, se você tem só a predestinação e a justificação, se nós apenas somos salvos e justificados pela fé, e é uma salvação pela graça que não nos leva a uma responsabilidade com Deus, essa graça pode virar uma libertinagem, né? Então precisamos de Armênio para nos ajudar a vermos um equilíbrio. Mas houve problemas, porque seguiram 3 linhas. Os calvinistas que seguiam a linha de Calvino, e tudo que eles sabem são as institutas de Calvino, os luteranos com a escola de Lutero e os armenianos que seguem a linha de Armênio. Então Armênio prega que os cristãos podem se perder a salvação, se eles não forem os cumpridores de boas obras. Mas o Senhor segue avançando. Ele levanta outras pessoas, como Robert Gouvet, Leng e outros irmãos, que apontam que ainda que exista a predestinação e a justificação pela fé, a salvação é pela graça, mas nós devemos hoje pôr os nossos ombros a cooperar com a obra de Deus, porque ainda que o cristão possa não perder a salvação, como outros irmãos viram mais à frente, existe a questão da recompensa que o Senhor estará repartindo a cada um. Então nós vimos que ao longo dos anos, Deus foi abrindo os olhos de muitas pessoas para ver, mas Satanás sutilmente levava as pessoas a se congregar em torno de uma verdade isolada, ou em torno de um líder isolado. Então aquilo que era para edificação se tornou um desvio. E esse é o perigo dos irmãos, nós como irmãos, de querermos seguir o avanço do Senhor. Quando os nossos olhos deixam de estar somente no Senhor, como é fácil nos desviarmos para outras coisas. Irmãos, e é interessante que os maiores desvios não vieram por heresias. Vieram por coisas legítimas, por coisas verdadeiras. Isso que é terrível. Porque quando é uma heresia, você percebe de forma muito clara. Mas quando é algo legítimo e bíblico, é mais sutil. Então esse é o assunto, que se por um lado o Senhor tem avançado na sua obra de restauração, por outro lado o inimigo tem também apresentado os atalhos, que é um caminho muito mais fácil. Você não precisa pagar o preço, o devido preço. A metade do preço talvez seja o suficiente. Então hoje nós encontramos muitos aspectos da verdade que foram restaurados, assim por dizer, pelo Senhor. Mas quando você olha o pano de fundo geral, você vai ver que há grupos divididos falando da vida da igreja e cada um sustenta um aspecto dessa verdade.
Então isso mostra para nós que se algo substituiu a centralidade de Cristo, nós podemos ter em conta que aí houve um desvio. E nós devemos ter cuidado com isso. Por exemplo, o assunto do ministério é algo rico. Como disse Paulo, tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus, seja Pedro, Paulo, Apolo. O mundo é vosso, a morte é para vós. Tudo é vosso. Mas se nós não vemos tudo isso em Cristo, que problema que nós temos. Por exemplo, aqui sobre esse assunto, vamos deixar os outros assuntos e vamos focar esse assunto do ministério. Por enquanto. A nossa tendência é pular do verso 7, o 8, e depois pular para o 11. E passar por cima do 9 e do 10. Normalmente, quando você encontra pessoas falando do ministério apostólico e do corpo, a tendência é pular o verso 9 e o verso 10. Parece mesmo que Paulo errou. Parece que Paulo errou. Porque vejam bem, a graça foi concedida a cada um dentre nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, etc, etc. O texto flui que é uma maravilha, você pulando pelo 9 e pelo 10. Na verdade, esse é um estilo de Paulo, né? Paulo não era tão... Paulo não seguiu uma retórica radical. O estilo de escrita de Paulo era bem exótico, porque Paulo começa falando um assunto e não esquenta a cabeça com quem vem depois, ele pula e passa para outro, depois volta. E se você for ler com calma as epístolas de Paulo, você vai ver que ele abre alguns assuntos, depois volta novamente. É até um problema se você seguir ao pé da letra os capítulos e os versículos, você pode se perder. Porque os capítulos e versículos não são inspirados pelo Espírito Santo. Muitas vezes você tem que esquecer que existem capítulos e versículos na Bíblia. Eles foram colocados para tentar ajudar os cristãos, mas não quer dizer que ele é a palavra de Deus. Ele faz parte da palavra de Deus. Então muitas vezes você tem que ler ignorando capítulos e versículos. Mas veja, irmãos, é muito mais fácil pular do 7 e o 8 para o 11. E a gente se ocupar apenas com o ministério e o corpo. Mas graças ao Senhor que Paulo não fez isso. Paulo passou pelo 9 e pelo 10. Ele deu uma parada ali, desceu profundamente nesse assunto e voltou para falar do ministério. De fato, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E ele mesmo concedeu os ministérios na igreja. Mas quando você chega... O verso 8 diz, ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Antes de Cristo conceder dons aos homens, ele levou cativo o cativeiro. Mas como isso aconteceu? Diz a Bíblia, ora, que quer dizer? Olha como Paulo nos chama para uma razão. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também antes havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para quê? O que diz a sua Bíblia? Para encher todas as coisas. Para preencher, para cumprir. Para encher todas as coisas. Aí sim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, etc. Então nós precisamos ver que o propósito de Deus em ter enviado Cristo para a cruz é que ele precisava encher todas as coisas de si mesmo. Encher de quê? Encher de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Encher da palavra? Encher de algumas coisas? Não. Encher de si mesmo. Note, irmãos, que o propósito de Deus é encher esse universo de Cristo. Por um lado, é restaurar
tudo em torno de Cristo, e depois que ele atrai tudo para Cristo, ele quer encher tudo de Cristo. Quando você pega o capítulo 1, verso 9, você vai ver que o propósito de Deus é agregar todas as coisas, tornar a trazer de volta todas as coisas para Cristo. Mas depois que ele traz todas as coisas para Cristo, ele traz para encher de Cristo todas as coisas. Então aí nós vemos que quando houve a queda do inimigo, as coisas ficaram descentralizadas de Cristo. O propósito de Deus é com Cristo. Mas o inimigo quis usurpar esse lugar que por direito pertence somente ao Filho e a ninguém mais. Então é muito claro que quando o inimigo é lançado, houve um abalo nesse universo. As coisas ficaram descentralizadas e entrou a corrupção em todo esse universo físico criado. A própria natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque ela também quer ser liberta da corrupção. Então agora, mesmo quando Deus cria o homem dá as costas para Deus e segue após o adversário. Quando nós olhamos assim o contexto desse mundo, desde o Velho Testamento até o Novo, você vê que pode existir na terra a esfera do reino dos céus. O reino dos céus vem passando pela terra. Desde a queda de Adão, as pessoas que se voltam completamente para o Senhor, colocam seu coração para o Senhor, Deus pode contar com essas pessoas para sustentar o seu testemunho na terra. Mas ao lado disso, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Você pega desde a criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, quando Deus olha, Ele não vê a terra cheia da plenitude de Cristo. Ele vê que houve uma queda, e com a queda uma descentralização de Cristo. E o aspecto das trevas permear agora a terra e o gênero humano também. Então a obra do Senhor é muito mais do que salvar pessoas. A obra do Senhor é restaurar tudo em torno dessa pessoa, que é a centralidade de Deus. Deus estabeleceu Cristo como centro do universo. Deus estabeleceu Cristo como centro de toda a criação. E a obra de Deus é restaurar tudo em torno dessa pessoa gloriosa que é Cristo. Ele morreu, ressuscitou e está à direita do Pai. Ele está à direita do Pai. E a sua obra hoje é subjugar tudo que oferece resistência a essa obra de restaurar tudo para Cristo. Então, irmão, se nós nos perguntarmos hoje, o que o Senhor está restaurando? Justificação pela fé já ficou lá pelo século XVI, século XV. Tantas outras coisas o Senhor já fez. Se você for ver o apóstolo João, que trabalhou costurando redes, João não apresenta nada novo para os irmãos. João quer levar as pessoas a voltarem àquilo que era no princípio. É diferente dos nossos dias. Hoje as pessoas querem trazer muitas novidades para a igreja. Mas João trabalhou restaurando o povo do Senhor para aquilo que eles haviam se distraído, eles haviam perdido aquilo no princípio da igreja. Na verdade, quando nós vemos a obra de restauração, é trazer de volta ao plano original. Não é trazer coisas novas, é voltar. É restaurar a partir do ponto de vista de onde foi deixado. Então, se você pergunta hoje, o que estará fazendo o Senhor? E as pessoas estão muito sequiosas por novidades, por mais coisas, por mais novidades. Mas, irmãos, nunca teve no coração de Deus trazer novidades para os seus filhos. Sempre esteve no coração do Senhor revelar a pessoa de Jesus Cristo, não mais do que isso. Se o Senhor mostra algo para nós em sua palavra, isso que Ele mostrou tem que gerar Cristo em nós. E se você compartilha isso com seus irmãos, isso deve ser para trazer Cristo até os irmãos. Quando traz um outro propósito, eu temo que possivelmente não foi o Senhor que mostrou algo para nós.
Foi a nossa própria mente ou alguma outra coisa, alguma outra fonte. Não, Senhor. Nada pode roubar o lugar de Cristo. Então o que estará fazendo o Senhor hoje conosco, nesses dias que nós estamos vivendo? E aí você começa a falar de visão, de propósito de Deus. Quando você começa a falar do propósito de Deus e servir no Senhor de todo o seu coração, imediatamente o Senhor vai te dar um freio, né? Já. Ela falou, olha, você não pode ser original. Você não pode ser original, porque antes de você já vieram muitos outros. Quantas pessoas querem falar algo original? Elas querem ser o modelo para os demais. O Senhor vai nos levar que Ele não tem compromisso algum com aquilo que sai do seu propósito eterno. Então, antes de avançar, nós temos que voltar para ver o que estava no coração de Deus lá na eternidade. O propósito eterno de Deus. Aí quando você descobre o propósito de Deus, e você começa agora a querer levar esse assunto adiante, você novamente tem que parar. E ver como esse propósito tem sido trabalhado ao longo das gerações, desde o Velho Testamento, o que tem feito o Senhor, como tem sido o caminho do Senhor, e como é perigoso andar sozinho e cair nos buracos que o inimigo coloca na nossa frente. Então você vai ver que Deus está fazendo algo no contexto das gerações. Deus está fazendo algo. Nós não estamos sozinhos. Porque a obra de Deus ela é cumulativa, né? Ele segue adiante. É uma corrente viva que vai nos levando a avançar. A todo momento que Ele encontra corações abertos para que Deus encontre caminho, Ele vai nos levar a avançar. Se oferecemos alguma resistência, ou se queremos nos aferrar ao que Deus fez no passado e ficarmos presos ali, o Espírito Santo vai se ver obrigado a passar por cima de nós e seguir adiante. Nós não podemos controlar a obra de Deus. Não podemos achar que nós somos originais. Não. Ninguém é original. Só Cristo é original. Então nós vamos chegar na nossa geração. O que Deus está fazendo na nossa geração? Deus está fazendo algo tremendo em nossos dias. Mas não só saber o que Deus está fazendo em nossos dias, mas também saber o que Deus está fazendo na nossa própria localidade onde Ele nos colocou. Às vezes num contexto até meio complicado, né, complexo, o Senhor nos colocou ali. Eu encontrava o irmão sempre falando, lá na China, o irmão Watmani falou tal. Eu falei, irmão, muito bom que você sabe o que o irmão Watmani falou. Agora, a sua realidade, quero saber o que Deus falou, a sua realidade para a sua localidade. Uma coisa é você saber o que Deus fez lá. E outra coisa é você contextualizar a sua realidade. Porque a nossa tendência é imitar o que Deus fez lá e tentar implantar aqui. Deus fez algo lá em vida, a gente coloca aquilo num método, um manual e tenta, na marra, implantar na nossa localidade. E aquilo não vai dar certo. A gente vê que o Senhor fala aos discípulos por cerca de 3 anos e meio, morre, ressuscita, e antes deles saírem pregando a palavra, o Senhor fala, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Você não pode sair por aí falando só o que ouviu, leu e aprendeu. Não. Você tem que estar revestido do Espírito, no momento do Espírito, para o Espírito mesmo respaldar o trabalho que você está fazendo. Se não é o Espírito, irmão, não é a obra do Senhor. Então, o que o Senhor está fazendo em nossos dias é muito importante sabermos. Mas também o que o Senhor está fazendo na nossa localidade é também extremamente importante saber. Hoje nós temos um problema muito sério. Qual o problema? Muitos irmãos sabem o que Deus está fazendo nesses dias. Se você sentar perto do irmão, você vai ver que ele tem muito conhecimento, ele sabe. Mas qual é o grande problema? Ele não sabe ser um membro com os outros membros na sua localidade. Ele pode falar, Madame Guyon era muito querida, carinhosa. Margaret Barr, nossa, muito carinhosa. Watmani, muito querido. Sim, você não andou com eles. Né? Você não conviveu com eles. Você não conviveu. É muito fácil falar que alguém é amado, que ele morou lá na China, lá na Europa. Mas dificilmente falo, os nossos irmãos hoje aqui que nós estamos convivendo são queridos irmãos. Né? Muitos irmãos acham que aqueles irmãos sim eram perfeitos. Ou vocês não imaginam como era o Watmani. Se vocês forem ler ou ouvir irmãos que andaram com o Watmani, coisas que não estão nos livros,
Não era fácil. Ele era um irmão forte naquilo que ele cria, e não era fácil ser um colaborador do Atmani. Quando você pega a história dos Irmãos Unidos, também não era muito fácil andar com Darby, com os irmãos. Hoje é fácil você falar dos irmãos. Mas a nossa tendência é sempre falar dos demais, aquilo que passou, que está passando lá há um tempo atrás. Uma vez eu estava no Rio, em 91, talvez, 92, e veio um irmão de uma outra cidade e falou assim: Gerson, eu quero me mudar para a sua cidade. Eu falei: mas por quê? Ele falou: não, porque aqui tem um presbitério forte, um diaconato funciona bem, vocês não têm problema. Eu olhei para ele. Falou: mas lá na minha cidade Deus tem me mostrado muitas coisas sobre os irmãos, especialmente os irmãos líderes, né, os irmãos que estão mais à frente. Eu falei: Deus tem te mostrado? Tem. Aí eu falei: então não é para você vir para cá. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele repartiu os dons e os serviços com cada um como quis e para aquilo que é útil. Se o Senhor te mostrou alguma coisa na sua cidade, é para você ser útil aos irmãos. Então não é para você vir, é para você ficar. Hoje nós encontramos irmãos que estão vendo muita coisa, mas o máximo que eles conseguem fazer é atacar os irmãos. Eles não conseguem colocar o ombro para servir os seus irmãos. E eu falei para aquele irmão: vamos ver se a gente consegue detectar quando é o diabo e quando é o Senhor. A Bíblia diz que quando o Senhor nos mostra algo, Ele nos mostra para aquilo que for útil para a edificação do corpo de Cristo. Agora o diabo, ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele se opõe a tudo aquilo que é de Cristo. Então eu falei: então não é para você vir. Se Deus te mostrou, eu não posso apoiar a sua vinda para cá. Você tem que ficar lá para cooperar com os irmãos. Não fugir da comunhão com os irmãos. Então veja bem, irmãos, nós encontramos irmãos que falam do mover de Deus nesses dias. Eles acreditam piamente que às vezes uns são apóstolos, às vezes eles mesmos falam que eles são os apóstolos. Profetas, evangelistas, pastores e mestres, e vamos lá. Mas parece que eles pulam do verso 7 e o 11 e esquecem do 8, 9 e o 10. O propósito superior do porquê Cristo constituiu o ministério na igreja. O que estará fazendo o Senhor na nossa localidade, não apenas lá ou na nossa geração? E mais uma outra pergunta: se sabemos o que o Senhor está fazendo na nossa localidade, qual é o meu lugar como membro do corpo de Cristo para cooperar com o que Deus está fazendo? Então eu acho que são pelo menos 5 coisas em relação à visão espiritual. Não procure saber o quanto você leu, o quanto você ouviu, o quanto você sabe. Parece que hoje isso já não pesa tanto, né? Mas sim o quanto você pode ver no Espírito, do Senhor e da sua obra, da sua palavra real, da sua vida na palavra. Porque, irmãos, olha, o tamanho da minha espiritualidade, da sua espiritualidade, é o tamanho daquilo que eu vi, e não daquilo que eu ouvi, e não daquilo que eu li e memorizei. O tamanho do que eu posso ver e já vi é o tamanho da minha espiritualidade. Nenhuma visão, nenhuma maturidade cristã. Pouca visão, pouca maturidade. Se nós já vimos um pouco mais, então ali está a nossa estatura. Mas o grande problema é que nós sabemos muitas coisas, mas às vezes não vimos nada do que nós estamos falando. Porque quando nós temos a visão nos lança por terra. Se você for ver os homens que encontraram com o Senhor e viram algo do Senhor, eles foram derrubados. A visão nos transforma. Se você vê quem é o Senhor, você já não é mais o Senhor da sua vida. As suas opiniões desaparecem. Por quê? Porque há um cabeça que governa esse universo. Eu temo trazer as minhas opiniões para os meus irmãos, porque eu não sou o Senhor. Na minha casa eu pinto a casa do jeito que eu quero, que a minha esposa concorda, tiro o quadro, faço o que eu quiser, porque é minha casa. Mas a igreja não é a minha casa. A igreja é a casa do Senhor. Então quando eu vejo o Senhor, eu tenho que cair, eu não posso querer fazer as coisas da minha maneira, porque senão eu passo a controlar os meus irmãos. Hoje cada um quer fazer alguma coisa na igreja do jeito que ele gosta. Como se fosse a casa dele. Mas se eu também vejo algo sobre o corpo de Cristo, a visão do corpo de Cristo nos liberta do individualismo. A prova de que eu vi o corpo de Cristo é que eu sei ser um membro com os outros membros. Eu dependo dos meus irmãos. Nós aprendemos a viver com os nossos irmãos.
Falar do corpo e viver uma vida individualista são opostos entre si. Isso não é visão do corpo. Então, irmãos, nós precisamos ver o propósito de Deus, o que Deus está fazendo nas gerações, na nossa geração, mas também o que Deus está fazendo na nossa localidade, aonde eu moro. E também qual é o meu lugar para cooperar com o que Deus está fazendo. Uma vez eu quis sair da minha cidade, lá no início, porque ninguém concordava muito comigo e eu vi umas coisas que ninguém tinha visto. Olha, não era fácil, era uma luta. Aí eu ia sair, já estava arrumando as malas e ia para uma cidade longe, porque os irmãos lá eram muito mais maduros e tal. Às vezes eu queria sair para ir ter comunhão com os irmãos lá, mas tinha uma grande indisposição para ter com os irmãos na minha localidade. Um dia eu fui numa reunião, que eu praticamente não concordava com nada que estava acontecendo ali, ou quase nada, eu era muito crítico, isso foi bem no iniciozinho da minha caminhada, né? E eu lá de longe olhando a reunião, eu estava realmente olhando, acho que eu não estava participando como membro, eu estava ali mais como uma polícia do que como outra coisa, né? E ali os meus olhos foram abertos, Deus abriu os meus olhos. Nossa, foi algo tremendo. Porque do ponto de vista de Deus, Ele não vê imperfeição na igreja. A igreja é gloriosa. A igreja, você acha que Cristo tem defeito? Eu não creio que tem. Se para você a igreja é uma outra coisa senão Cristo, então você vai ver muitos defeitos nos irmãos. Mas quando os seus olhos são abertos para ver o Senhor, você vê o Senhor no meio dos seus irmãos. Nossa, eu fiquei tão envergonhado. Falei, não, o Senhor ama e tinha deleite naqueles irmãos. E eu era tão opositor. Era como Paulo, né? Para mim me parecia bem que eu tinha que fazer muitos males ao nome do nosso Senhor. E saía perseguindo os cristãos. Até o dia que ele encontrou o Senhor no caminho de Damasco e ficou cego para as coisas naturais e passou a ver só o Senhor. Então, irmãos, quando nós não encontramos o Senhor, nós vemos muitas coisas naturais. Coisas da carne, a gente vê muita coisa ao nosso subjetivismo, né? Mas quando nós encontramos ao Senhor, você não tem mais tempo para ver outras coisas, senão o próprio Senhor. E entender a conjuntura que o Senhor nos coloca. Deus muitas vezes nos coloca no lugar para nos despojar, para nos quebrar mesmo. Né? É o melhor de Deus para nós, e a nossa tendência é fugir. E eu ia sair daquela cidade, isso faz muito tempo. Foi algo assim tão tremendo que um irmão que estava falando, os meus olhos foram abertos, eu vi ele assim resplandecendo. Eu vi Cristo no irmão, eu tomei um susto, quase caí. E Deus me mostrou que aquele irmão era um irmão que Deus colocou ali, junto com outros irmãos, que eu não tinha que tocar no meu irmão. Que ele estava fazendo o melhor que ele podia para o Senhor. Oh, irmão, eu fiquei tão envergonhado. Confesso que eu fiquei muito envergonhado. Depois que eu me submeti ao Senhor, na minha localidade, a minha vida mudou. Eu fui realmente, interiormente, muito quebrado, muito tratado pelo Senhor. O que fez o Senhor na sua localidade ou o que está fazendo o Senhor na sua localidade? Aí diz aqui o texto, né? Ora, que quer dizer subiu, senão que também antes havia descido até as regiões inferiores da terra. Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então a Bíblia está dizendo que o propósito do Senhor é encher todas as coisas com Cristo. E esses obreiros que Deus colocou como ministros da sua casa, são esses que foram levados cativos. Se você pega o Salmo 66, verso 18, você vai ver que eles eram inimigos de Deus. Vamos ver essa passagem lá nos Salmos. Salmo 68, verso 18. Subiste às alturas, Salmo 68, verso 18. Levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo os rebeldes. Para que o Senhor Deus habite
no meio deles. Então, naquela época que o salmista está escrevendo, qual era o contexto? Havia uma guerra, e quando os inimigos eram vencidos, eles despojavam totalmente aqueles inimigos. Muitos ficavam até mesmo nus, e eles tinham que fazer uma procissão pública para revelar a soberania e grandeza daquele reino que ganhou a guerra. E esses rebeldes, eles eram levados cativos. E eles se tornavam como dádivas daquele que o ganhou. Aí eles viravam escravos, quando não eram mortos. Então, quando você pega a carta de Paulo aos Efésios, quem eram esses antes que eram obreiros? Em que qualidade que eles se encontravam? Será que eles eram homens melhores? São privilegiados? São mais santos? Não. Todos nós éramos rebeldes. Todos nós estávamos no reino das trevas. Todos nós éramos inimigos do nosso Senhor. Todos nós tínhamos o destino como o lago de fogo com o diabo e seus anjos. Todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Então o Senhor, ele desce aquelas regiões mais partes da terra, e ali ele toma as chaves da morte e do inferno, e restaura por dignidade, por direito, o governo sobre céus e a terra, e ainda sobre o Hades. Agora tudo está nas mãos do Senhor. Mesmo aqueles que morreram em esperança, eles agora se tornam propriedades do Senhor. Aqueles que morreram na esperança do Salvador. Então, irmãos, antes de Paulo ser um apóstolo, antes dos apóstolos serem apóstolos, eles primeiro eram identificados como opositores, como os rebeldes. E eles eram levados cativos pelo Senhor. Agora que eles são levados cativos pelo Senhor, Deus então transforma esses cativos em ministros. Ou seja, que o Senhor morreu e ressuscitou. Esses dons vieram depois da ressurreição do Senhor. Então são os dons da ressurreição, são os dons pós a ressurreição. Em outras palavras, se hoje nós não passarmos por esse caminho de despojamento, esse caminho de sermos despidos de nossas posições, que muitas vezes nós temos posições próprias, nossas mesmos, nós vamos querer servir a igreja na nossa própria força. E nós vamos tentar edificar a igreja. Mas quando você volta para esse texto, você vê que o propósito de Deus é encher todas as coisas de Cristo. Não é o trabalho em si. Deus não chamou você para você simplesmente pregar a palavra. Deus não chamou você para fazer um trabalho em si com seus irmãos. Deus chamou você e a mim para ministrarmos Cristo aos nossos irmãos. O Cristo que me levou cativo. O Cristo que me despojou do meu orgulho, que me despojou do meu absolutismo, que me despojou do meu individualismo. Antes era a cabeça da minha vida, hoje não posso mais. Irmãos, se nós não nos encontrarmos com o Senhor nesse contexto, nós vamos querer ser obreiros e cooperadores e servos uns dos outros, mas na base da carne, do esforço próprio, porque a Bíblia fala sobre o ministério e o serviço. Então eu vou querer me levantar para servir os meus irmãos. Mas não é isso bem que a Bíblia fala. Então o que nós encontramos hoje? Nós podemos encontrar muitas pessoas que trabalham, mas quando você vai ver o resultado desse trabalho, você procura Cristo. Onde está Cristo? E às vezes você não acha. Você encontra pessoas sendo treinadas para ser semelhante àquele obreiro, semelhante àquele irmão, semelhante àquela irmã, e assim sucessivamente. Disse Paulo, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, e nós somos vossos servos por amor a Cristo. Paulo não pregava a si próprio. Pregar a si próprio não é só falar de si, da pessoa dele. Pregar a si próprio é pregar na carne, é pregar conhecimento, é pregar ele mesmo, é suprir os irmãos dele mesmo, daquilo que ele tem. O máximo que nós podemos gerar nos irmãos é transformar os irmãos à nossa própria semelhança. Ou querer impor uma situação daquilo que nós cremos na nossa cabeça. Irmãos, ele levou o cativo o cativeiro. Qual é o grande problema que nós temos hoje? Nós, às vezes, não fomos levados cativos.
Compreende, irmãos? Nós ainda temos muita liberdade. Liberdade para fazer muitas coisas. Que Cristo não teve liberdade. Mas parece que nós somos maior do que Cristo. Nós ainda não fomos levados cativos. Nós ainda não fomos despojados muitas das vezes. Nós ainda somos nós mesmos. Em nome de uma doutrina, nós tentamos fazer as coisas da nossa própria maneira. Então, antes do serviço, vem o despojamento e o ser levado cativo. Por exemplo, quando muitas pessoas falam de Apocalipse, dos candeeiros e etc. Fala que as estrelas são os anjos do Senhor e etc. Mas aonde estavam aquelas estrelas? Na mão direita do Senhor. Que isso significa que elas estavam debaixo do governo do Senhor. Ou seja, não pode haver restauração da igreja se não houver resgate. O Senhor precisa nos resgatar para Ele. Nós não podemos falar da restauração da igreja se nós não formos levados cativos para o Senhor. Como disse Paulo, eu, Paulo, escravo, não de Nero, escravo do Senhor, no Senhor, cativo do Senhor. Paulo foi levado cativo. Então, irmãos, a Bíblia mostra que o propósito do Senhor é encher todas as coisas com Cristo. Hoje nós já caminhamos assim alguns anos. O máximo que nós temos são muitos conhecimentos. Divisões, doutrinas, tensões. Vocês podem perceber que às vezes vai haver uma fusão de irmãos, o processo de inclusividade. Ai, que situação difícil, quanta dor, né? Por quê? Porque não é só Cristo. Nosso foco não é só Cristo. Cristo ainda não é totalmente a nossa centralidade. Nós ainda temos muitos centros, muitas preferências, muitas coisas. Se nós somos totalmente por Cristo, e se Ele é o nosso Senhor, e reconhecemos que Ele é a cabeça da igreja, por que não descansamos e confiamos no Senhor? Por que tanta tensão? Porque nós somos tendentes a controlar as coisas, a levar as coisas da nossa maneira. Nós não descansamos no Senhor. Não é ser ingênuo, não é isso que eu estou falando. Mas eu falo de sermos realmente conduzidos para dentro de Cristo, e não para dentro de uma outra coisa. Então, irmãos, o propósito de Deus é encher todas as coisas com Cristo. Antes de você fazer um trabalho com seus irmãos, antes de você cooperar, não importa se é uma visita, uma criança que você vai cuidar, uma escolinha com as crianças, um almoço, seja lá o que for. Uma palavra, uma visita, qualquer coisa. Pergunte a si próprio, quanto de Cristo você pretende repartir com os irmãos? É melhor você falar com seus irmãos uma vez só no ano, uma palavra, e aquilo ser algo que de fato você viu do Senhor na palavra, você ganhou aquilo do Senhor na palavra, do que você falar muitas e muitas e muitas e muitas vezes algo que você apenas está repetindo, leu, sentiu vontade de falar com seus irmãos. Isso não é o serviço cristão. O propósito de Deus, irmãos, é encher todas as coisas com Cristo. Por um lado é restaurar tudo em torno de Cristo. E agora que Ele restaura tudo em torno de Cristo, Ele quer encher. Hoje nós falamos da restauração da igreja. Estamos aqui por causa de Cristo. Graças a Deus por isso. Mas agora vem o segundo aspecto, né? Precisamos ser cheios de Cristo. Se o que eu tenho hoje não é preenchido com Cristo, do que adianta isso? Eu conheço irmãos que falam, irmão, nós já estamos aqui há muitos anos. Não, faz muitos anos que nós estamos aqui. O irmão não sabe, nós estamos aqui há muitos anos. Você não sabe. Eu falei, interessante. O que você acha? Eu falei, olha, nada me propus saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. O que vocês têm de Cristo para compartilhar juntos? Irmãos, se nós não temos nada de Cristo, o que adianta muitos anos estamos aí? Compreende, irmãos? O irmão T. Austin Sparks, ele falando do testemunho do Senhor e a necessidade do mundo, eu achei muito interessante. Não que ele ignora assim, o trabalho de Deus numa cidade aos muitos anos, não se trata disso.
Mas ele fala assim que o testemunho de Deus ele é levado no campo da ressurreição e não no campo do intelectualismo. Se aquilo que nós falamos que é a igreja é a nossa própria manobra, a nossa própria maneira de agir, nós estamos enganando a nós mesmos. A igreja é a expressão da ressurreição de Cristo nos irmãos. Ou seja, é Cristo em você menos você, mais Cristo na irmã menos a irmã, mais Cristo nele menos ele, mais Cristo em mim menos eu. Né? Isso seria o testemunho da igreja. Nós termos sido assim, nos perdemos em Cristo, nos abandonamos em Cristo. Nós não perdemos a nossa personalidade de maneira nenhuma, mas nós estamos cheios de Cristo. É isso que ele entendia como o testemunho do Senhor. Por isso ele foi muito rejeitado. Porque as pessoas pregam-se muita técnica, muitos dogmas, muito controle, e os Parques não reconheciam isso como igreja. Ele reconhecia a igreja como a manifestação de Cristo em irmãos que não quiseram ser mais nada. Não tem ambição de ser mais nada. A única ambição deles é que Cristo seja alguma coisa. E eles poderem juntos cooperar, fazer o melhor que eles podem no serviço do Senhor, na obra do Senhor. Mas com esse propósito, que Cristo tenha lucro, não nós tenhamos lucros. Então, irmãos, o que temos de Cristo para cooperar? Esse é o assunto. Antes de falar sobre ministério, edificação, como vai ser, nós devemos parar aqui no 9 e no 10. Nós já fomos levados cativos? Ou você ainda é livre para viver da maneira que você quer? Essa é a pergunta, irmãos. E se fomos levados cativos, nós aceitamos ser despojados pelo Senhor? Por exemplo, lembram de José? O Jacó amava muito José porque era o filho da velhice dele, né? Como ele amava José. Aí o que ele fez para José? Uma túnica de várias cores, né? Ah, José se sentiu o máximo, né? E deveria se sentir. Mas aí o que acontece com José? Seus irmãos pega aquela túnica e arrebenta ela e suja de sangue, joga José dentro de um poço, né? E depois vende ele como escravo. Aí depois que ele é vendido como escravo, ele usa aquela roupagem de escravo, ele é despido agora daquelas vestes que o pai lhe deu, que são as vestes de amor, do filho amado. A veste de proteção. Até então Jacó protegia José, mas chegou uma hora que ele não poderia ser mais o protegido do papai. Ele teve que cair dentro de um buraco, pelos seus próprios irmãos. Depois ele chega, ele é comprado lá pelo Egito. Lá ele tem uma outra veste, ele vai ser servo de Potifar, mas ainda é um escravo. Até o tempo que José é levado diante do rei, se veste e depois ele se torna o governador e põe as vestes de glória para governar. Mas antes dele governar, despojamento. Maus tratos, despojamento. Aí nós pegamos aqui, Salmo 105, olha isso aqui. Que coisa gostosa isso, assim, vermos a maneira como o Senhor trata conosco, né? Verso 16, Salmo 105, verso 16. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José. Como é que foi esse homem, o grande obreiro do Senhor? Que teve visões e tal. Como ele foi? Vendido como escravo. Foi assim que Deus enviou José. Vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e até tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentando dos povos, o pôs em liberdade. Constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus irmãos, ensinar a sabedoria. Viram aqui o caminho de José? Antes dele governar,
E antes dele se tornar o provedor para os seus irmãos, ele teve que ser levado cativo e também teve que ser despido das suas vestes de proteção, de glória e de dons. As vestes de adornos. Assim o Senhor muitas vezes faz conosco. Quando José encontra os seus irmãos lá no Egito, ele não tinha mágoa contra os seus irmãos. O que ele disse? Que fora a boa mão do Senhor que o levou para lá. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Foi a boa mão do Senhor. Em outras palavras, irmãos, hoje, nós, por não reconhecermos a soberania do Senhor, a maneira do Senhor, nós não aceitamos ser levados cativos, não aceitamos ser despojados das nossas posições, e ainda temos guerra uns com os outros. José poderia falar, não foi vocês, o Senhor me levou para cá, o Senhor me trouxe para cá. Em outras palavras, seus irmãos foram instrumentos de bênção para José, ainda que na época isso doeu bastante. Claro que seus irmãos fizeram sim maus tratos a José, mas José confiava completamente que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Sua vida não estava nas mãos de outra coisa, estava nas mãos do Senhor. Então ele não reclamava. Ele falou, Senhor, obrigado porque foi a boa mão do Senhor que me trouxe para cá. Com quem Deus pode contar hoje para levar adiante a sua obra? Somente com aqueles que se colocam totalmente nas mãos do Senhor. Eles não estão querendo ser alguma coisa. Eles estão querendo estar nas mãos do Senhor. Já não é alguma coisa que eles estão procurando, é Cristo. É ser cheio de Cristo. Irmãos, como é diferente as coisas, viu? Como é diferente. E é interessante que quando nós nos colocamos a Cristo, né, à disposição de... Às vezes não nem queremos mais. Moisés, você vai voltar? Eu não, eu sou gago. Só sei falar com as cabritas aqui, com as cabras. Não quero voltar pronto. Não, é você mesmo. Quando você vê aquela sarça ardente, que tipificava aquela sarça? Para que serve uma sarça? Para ser queimado, não serve para outra coisa. Ela chegou a não dar mais fruta, aquilo está seco, não gera mais nada. Quando que Deus deu aquela visão para Moisés? No final da sua velhice. Salmo 90, verso 12, ele fala que ao homem está dado viver 70 anos, no máximo. Se viver mais do que isso é enfado e canseira. De quem que ele está falando ali? Dele. Ele teve aquele encargo que o Senhor o levou a ser príncipe sobre os seus filhos. Em nome desse encargo, dessa visão, ele vai trabalhar. Quando ele vai trabalhar, esse homem cheio de encargo, o máximo que ele consegue fazer, o que é? Matar as pessoas que ele vai fazer pacificação. Assim somos nós, irmãos. O Senhor pode nos ter dado o encargo, mas se nós ainda não formos levados cativo e nem despojados, nós somos muito fortes. Nós, como Moisés, nós matamos as pessoas achando que estamos fazendo um grande bem. Ele foi pacificar e matou. Imagina se ele fosse brigar. Pacificando, ele mata um. Brigando, quanto que eles matam? Quanto que ele ia matar? Então, irmãos, depois de 40 anos, dá a entender que Moisés perdeu a esperança. É isso que o texto mostra. Quando o Senhor mostra aquela visão para Moisés da sarça ardente, ele ficou olhando, quer dizer, a sarça ardia em fogo e não se consumia. E daquela sarça veio a voz do Senhor. Em outras palavras, para que serve uma sarça? Para o fogo. Ela não gera mais fruta. Aquela sarça era Moisés. Moisés, agora que acabou toda a tua força, você não pode matar mais ninguém. Não pode fazer mais nada. Seu fim é só o fogo. Eu vou colocar um fogo em você agora. O próprio Senhor, o testemunho do Senhor. E aí sim, vai vir a voz do Senhor dessa sarça que não serve para mais nada. Aquele deserto foi o despojamento e o cativeiro de Moisés. Irmãos, se nós não formos levados cativo e nem despojados, nós somos como Moisés no início, nós somos muito fortes. Em nome do ministério, em nome do encargo, nós matamos as pessoas. Em nome da verdade. Porque nós não conhecemos o verso 9 e o 10. Nós não fomos nem levados cativo e nem somos despojados. E nem sabemos que o propósito de Deus é encher todas as coisas de Cristo. É encher todas as coisas de Cristo. Então lá estava Moisés. Aqui estamos nós hoje. Lá no poço estava José. E quantos forem usados por Deus, vai ter o seu buraco, vai ter o poço, vai ter o seu deserto.
É interessante que tá bom, Moisés vai e concorda, depois de muita resistência, ele fala, não dá para ir, eu sou gago, manda outro, né? Quando a gente não tem esse quebrantamento, não, a gente já acha que nós somos o melhor que Deus tem. Nós somos as pessoas mais capazes de estar na frente dos irmãos. Mas quando Moisés é despojado, não, ele falou, não, Senhor, manda outro, eu sou gago, teu povo não vai me ouvir. Vai, mas quem é o Senhor? Ele começa a arrumar um bocado de conversa, né? Fala, tá bom, eu vou te dar alguém por boca para você, que vai ser o seu irmão, vai ser Arão. Aí Moisés topa aí. Pega a sua mulher Zípora e vai servir o Senhor. Quando Moisés está no caminho do deserto para o Egito, o que acontece com Moisés? Vocês lembram quem encontra Moisés no meio do caminho? O próprio Senhor encontra Moisés. E o que queria fazer com Moisés? Matar Moisés. Primeira vez que eu li isso, irmão, me deu um nó na minha cabeça. Falei, por um lado, Deus manda Moisés ir ser o libertador dos seus irmãos. Agora, quando Moisés fala que vai, o Senhor aparece a Moisés e quer matar. Será que são dois deuses? Um manda ir e o outro quer matar? O que aconteceu com o Senhor? E é exatamente assim que o Senhor faz com você e comigo. Por que o Senhor queria matar Moisés? Porque não havia ainda sido circuncidado aqueles que estavam debaixo do governo de Moisés. Por isso que Zípora fala, és para mim um homem sanguinário, porque Zípora teve que chegar lá e operar a circuncisão. O que significa a circuncisão? Despojamento da carne. Deus envia Moisés. Ele era uma sarça, mas ainda assim, a carne tinha que ficar do lado de fora. Em todo tempo nós temos que encontrar o juízo de Deus sobre nós. Não é porque o Senhor nos envia, não é porque o Senhor nos deu algum encargo, que nós temos licença para confiar em nós mesmos. A carne para nada presta. É o Espírito que edifica. Então, irmãos, o Senhor queria matar Moisés, mas foi ele que enviou o Senhor. Isso mostra para nós que enquanto nós servimos, nós devemos servir. Enquanto nós servimos, nós vamos encontrando o julgamento de Deus, que vai nos levando à experiência da cruz, de morte, a cada dia. A cada dia, disse Paulo, eu protesto que morro com Cristo. Às vezes podemos até falar, mas não é possível, os irmãos parecem que não reconhecem, eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? Estou aí servindo com todo amor, com tanto carinho. E não é bem assim, irmãos. Os irmãos estão recebendo o que você tem de Cristo, o Espírito Santo está usando você com o que você tem de Cristo. Mas ao mesmo tempo você está encontrando o juízo de Deus no meio do caminho para te purificar. Então nós precisamos seguir adiante dependendo do Senhor, amando o Senhor, confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Não buscar algo para nós, não busca o louvor dos homens, não busca a aprovação dos homens. Vamos confiar no Senhor, que estamos fazendo o melhor para o Senhor naquilo que nós temos. Mas enfim, irmãos, essa foi a experiência de José. Seus pés estavam presos em ferro, em grilhões. Lá estava ele preso. Às vezes o Senhor nos prende, o que a gente faz? Pega um arco e serra ali. E ó, foge. Mas o Senhor nos quer ali, ó, aonde Ele nos colocou. Ah, mas está doendo. O Senhor nos dá graça no meio da dor. Ele vai nos despindo dessas vestes de adorno. A irmã Madame Guyon tem uma obra muito maravilhosa chamada Estágios da Vida Cristã. E essa eu posso mencionar porque ela edifica. Ela, Jasper Lewis e o professor Upan. E ela fala dos despojamentos dos adornos. Sabe para quem que ela está falando? Para os irmãos que ministram a palavra. Para os irmãos líderes. Para irmãos que já chegaram a essa posição de serem dispenseiros, de pessoas que têm uma estatura maior. Ela fala da grande tendência de nós pegarmos os dons que Deus nos deu e fazermos daqueles dons as nossas propriedades. Nós nos tornamos pessoas possessivas. E sem perceber, os nossos dons se tornam mais importantes para nós do que o próprio Senhor e a própria igreja. Então o que vai fazer o Senhor? Vai nos despojar desses adornos. Por que adorno? Porque isso dá beleza para nós. Nossa, como aquele irmão tem uma palavra boa, como aquela irmã. E aquilo gera um ego tremendo, uma vaidade terrível no nosso coração. Então vai ter que nos levar ao ponto de não ser ninguém novamente. Às vezes os dons continuam aí, o Senhor não te tirou isso, mas tirou a unção de você.
Para você reconhecer que você não é ninguém, você precisa ser levado cativo a cada dia e perder os seus adornos. Enquanto você tem muitos adornos, que problema. Quem deve ser o nosso adorno? Só a pessoa do Senhor. Nós realmente devemos aprender a nos esconder em Cristo e revelar Cristo. O Senhor aparecer nas nossas vidas, nada mais do que isso. Então, irmãos, é isso que Paulo está falando, né? Vamos voltar lá para Efésios. É muito bom falar de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, do corpo, né? Do ministério da palavra. Tantas coisas que nós ganhamos. Mas vamos parar aqui um pouquinho no verso 9 e 10. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, irmãos, aí sim, depois que ele leva cativo o cativeiro, do verso 8, e essas pessoas que são levadas cativos é que se torna os dons que Deus deu para a igreja. Os dons nesse contexto aqui não são os dons espirituais em si, aqueles dons de 1 Coríntios 12, 14 em si. Mas são pessoas que foram levadas cativo de tal maneira e despojadas de tal maneira que nada sobrou senão Cristo. Essas pessoas, Deus dá a ela como dons para a igreja. Em outras palavras, Deus pega Paulo, leva Paulo cativo, despoja Paulo. E Paulo mesmo se torna um dom para a igreja. Uma coisa é você ter dons espirituais. E outra coisa é como Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Outra coisa é você mesmo ser um dom para a igreja. Uma coisa é nós termos um dom sobre nós, mas nós ainda não sermos quebrados. E ao mesmo tempo que nós servimos os irmãos, nós ainda buscamos muitas coisas para nós. Isso é um dom que está sobre nós. Outra coisa é nós sermos despojados de tal maneira que a qualquer momento que estamos juntos com os nossos irmãos, Cristo pode livremente manifestar e suprir os irmãos. Porque nada sobrou, senão Cristo. E ainda assim Ele nos encontra a cada dia. Olha, ainda tem isso aqui, ó. Tem mais um pouquinho de coisa aqui para tirar. Assim é o trabalho do Senhor, irmãos. Vocês lembram de Saul? Saul era um homem ungido, ou não era? Ele era. Mas como era Saul? Era um rei ungido, um homem de Deus, mas um homem de Deus que consultou necromante. Um homem de Deus que lançava flechas sobre Davi, porque ele não queria compartilhar o reino com Davi, e temia que Davi viesse tirar o seu lugar do trono. Era um homem que não esperava em autoridade, que era Samuel. Era um homem que fazia sua própria vontade, mas era um homem ungido. É esse o grande problema, irmãos. Nós às vezes estamos buscando a unção para o serviço. E nós encontramos o Espírito como aquele que nos dá o poder para trabalhar. Mas chega um momento que o Senhor vai nos mostrar uma outra função do Espírito. Que é o Espírito como vida, a edificação de Cristo dentro de nós. Quando você encontra a palavra enchimento do Espírito na língua original, existem duas palavras. Uma é aplicada para revestimento do Espírito, ou Espírito como poder para o trabalho. E a outra é o Espírito como sua própria vida. Você está cheio de Cristo. Já não é tanto para o serviço, mas sim para a manifestação de Cristo em você. Ou seja, nós podemos ter o Espírito como poder para trabalhar, mas a semelhança de Saul, não sermos tratados por Deus. E nós podemos, às vezes, não trabalhar tanto, ou não termos tantos dons, mas termos a manifestação de Cristo em nós. Um dia tudo vai passar, como disse Paulo, né? Mas Cristo, Ele é eterno. Quando você está construindo uma casa e está quase acabando, você chama um amigo para ver a casa. O que você quer mostrar para ele?
vou te mostrar aqui um serrote meio enferrujado que eu usei, mais um martelo, os pregos, andaimes. É isso que você mostra para ele? Não é, eu garanto que não é. O que você mostra para ele? A casa. A casa para a sua habitação. Então Deus está trabalhando, edificando. O que o Senhor quer revelar? As ferramentas ou a casa? É a casa. Hoje, irmão, nós mostramos muitas ferramentas. Muitos dons, muitas coisas que fizemos, muita palavra, muita literatura, tanta coisa. É difícil tirar os andaimes, né? Porque os andaimes só servem para a pessoa subir ali e colocar algo no lugar. Depois o andaime tem que sair fora. Tem muito andaime lá na sua casa? Lá no meio do jardim, você deixa o andaime lá, um serrote velho? Você não deixa. Isso aí tem que ficar trancado lá num quarto escuro, lá que nem luz tem. Ele está escondido. Quando você precisa, você abre lá, pega e usa. Mas o andaime não fica ali na posição de glória, as ferramentas não ficam na posição de glória. Então, irmãos, nós às vezes colocamos os dons, os ministérios, na posição de glória. E o máximo que nós podemos mostrar para as pessoas são as nossas posições e aquilo também que nós podemos fazer. Mas ainda não temos ainda a casa edificada. Porque a centralidade ainda não é totalmente o Senhor. Mas quando nós encararmos isso aqui, que o propósito de Deus é encher todas as coisas com seu Filho, nós vamos aceitar sermos levados cativos pelo Senhor e até perder tudo por amor ao Senhor. E até perder tudo por amor ao Senhor. Eu lembro que uma vez eu conheci uma situação de um irmão, que ele era considerado um apóstolo, um obreiro forte, e Deus colocou ele no meio de alguns irmãos. Ele nunca falou que era um obreiro, e ele ficou como um irmão lá atrás sentado. Passou muito tempo ali aquele irmão sem falar nada. E isso foi a grande maneira que Deus usou para edificar aqueles irmãos. O silêncio daquele irmão. Aquele irmão ser despretensioso de ser alguma coisa e fazer alguma coisa. Eu sei que é muito difícil a mente natural aceitar uma coisa dessa. Entendeu? É muito difícil. Mas isso aconteceu. Uma outra vez o irmão falou para mim que o irmão Stephen Call apenas pregou 3 vezes no ano inteiro. Eu falei, meu Deus do céu. E isso foi uma grande edificação para os irmãos das igrejas que tinham comunhão com esse irmão. Porque quando nós vamos entrando no ativismo, a tendência é nós irmos substituindo a obra do Senhor, o Espírito do Senhor. Enquanto nós estamos ali muito ativos, o corpo não pode aparecer. Porque nós fazemos tudo. Os membros não podem crescer, porque os obreiros fazem tudo. A Bíblia diz que os ministérios são para edificar os santos, para que os santos façam a obra de edificação. É para equipar os santos. Mas nós, no lugar de equipar os santos, nós fazemos os santos bons ouvintes e repetidores de nossos conhecimentos. Nós não temos, às vezes, o corpo edificado. Que coisa terrível que nós somos, né? Por isso, irmão, se você pergunta hoje, o que está fazendo o Senhor? Eu não quero dizer que eu estou certo, estou falando da minha percepção. Pode ser que eu esteja equivocado, mas é a minha experiência. Você não precisa receber isso. Eu diria que Deus está pegando todos aqueles que viram muitas coisas, e até mesmo sobre a verdade, e está levando cativo essas pessoas e despojando essas pessoas. Porque muitas coisas roubaram o lugar que pertence a Cristo. Já não é um assunto em si, uma verdade em si, mas é a própria pessoa do Senhor que Deus quer restaurar hoje na igreja. Não que Cristo precisa ser restaurado, Ele é Deus. Não tem nada para se restaurar em Cristo. Mas o lugar de Cristo no meio do seu povo. Compreende, irmãos? É a própria pessoa do Senhor. Nós temos muitas coisas, mas Deus quer nos encher dessa pessoa. Hoje é a própria pessoa do Senhor que está reivindicando o lugar que por direito o Pai o deu. Se você me perguntar se eu entendo algo sobre batalha espiritual, eu vou dizer para você que o assunto de batalha espiritual é uma luta por governo. Satanás quer usurpar o lugar que pertence a Cristo. Ô irmãos, o quanto de Cristo nós temos? O quanto de espaço nós damos a Cristo?
o quanto Cristo tem de direito entre nós. Aí está a batalha espiritual. Já não é um assunto mais em si, compreende, irmãos? Qualquer livro que você comprar sobre a Trindade, você vai poder usar muita coisa, tem muita coisa boa. Você entra numa livraria hoje, tem muito livro ruim, mas tem muito livro bom também. Só que quando você olha para o cristianismo em geral, onde está Cristo? Onde estão os interesses do Senhor? Onde está a centralidade de Cristo? Onde está o trono de Cristo? Onde estão as pessoas que estão se sujeitando totalmente a Cristo? Onde está a noiva sendo preparada para o encontro de Cristo? Você vai ver que muitas coisas estão sendo levadas para o homem, para centralizar o homem, para o trabalho do homem, para a glória do homem. E é em nome de Deus. É sutil demais o negócio. Mas quando nós vemos que a obra do Senhor é restaurar todas as coisas em torno de Cristo, mas não só isso, mas encher todas as coisas de Cristo, muita coisa vai mudar, irmãos. Como nós precisamos ser desintoxicados com muitas coisas. Então, irmãos, hoje já não é um assunto, é uma pessoa. Eu temo que a gente saiba muito assunto sobre Cristo, mas conheçamos muito pouco o nosso Senhor. Oh, Jesus! Porque nós ensinamos muitos assuntos, mas esquecemos da pessoa. Uma vez eu estava pregando em Campos Gerais e uma pessoa na reunião fumava acho que 2, 3 maços de cigarro por dia. Falei assim, mas se eu me aceitar o Senhor e for me batizar, eu tenho que parar de fumar? O que diz a Bíblia sobre isso? E imediatamente alguém já ia abrir lá e falar. Falei, irmão Jéssica, o que você acha? Eu falei, não, isso não é problema nenhum. A outro irmão me olhou, mas será que o Jéssica se apostatou agora? Não é problema nenhum. Eu falei, não. Você não acha que tem que falar para ele que lá diz isso? Eu falei, não, não acho. Não acho que tem que falar. Aí o irmão veio para mim, mas por que você não acha que tem que falar? E eu falei para aquele irmão que fumava, eu só falei uma coisa para ele. Cristo fuma? Você acha que Cristo fuma 2, 3 carteiras de cigarro por dia? Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu falei, então, você não precisa de outra coisa. Você só precisa conhecer a Cristo. Venha. Fuma 10 carteiras por dia, não tem problema nenhum. Venha. E interessante, irmãos, aquela pessoa que veio, que você não enche a cabeça dela de minhoca, de coisa, mas deixa ela conhecer a Cristo, amanhã ela se torna uma pessoa perseguida pelos cristãos mais velhos. Porque os cristãos têm muito conhecimento e às vezes não fuma 3 carteiras de cigarro. Mas tem pecados terríveis e piores do que fumar 3 carteiras de cigarro. O orgulho é um dos maiores pecados. E hoje é uma dificuldade, porque os mais velhos, quando eles não acompanham a vida no Espírito, eles perseguem os mais novos. No vez deles apoiarem a obra do Senhor, eles se tornam perseguidores dos mais novos. Aquilo que Deus fez em vida, hoje vira um credo, uma tradição. Se nós tivermos irmãos mais velhos que seguirem esse caminho do Senhor, eles são os pais da igreja. Nós precisamos muito desses irmãos mais velhos. Mas se nós não temos esses irmãos e irmãs mais velhas, vocês tenham certeza que vão ser os perseguidores da obra do Senhor nesses dias. Então, irmãos, nós ensinamos muitas coisas, mas esquecemos de conduzir as pessoas a amar a Cristo e a conhecer a Cristo. Como diz a palavra, assim como recebeste a Cristo, andai nele. O que eu devo fazer aqui? Andai nele. Conhecer a Cristo. Tem coisa na Bíblia que eu lia que me dava um nó, eu ficava assim, largava. Uma vez eu fiquei com raiva mesmo, fechei a Bíblia e larguei para lá. Estava dentro de um ônibus lento, falei, não é possível. Fechei e larguei aquilo de lado. Aí eu lendo Romanos 14, Paulo fala assim, um julga igual todos os dias. O outro faz separação de dia e dia. Quem faz para o Senhor faz, quem não faz para o Senhor não faz, e está tudo bem. Eu falei, como está tudo bem? Um faz separação de alimentos. Um come qualquer coisa, o outro faz separação e acha que tem coisa imunda e não come. Cada um come o que quiser para o Senhor. Eu falei, Paulo, peraí, Paulo. Por que você não fala que o sábado é Cristo, que não tem que guardar o sábado? E por que você não fala que aqueles animais imundos são gentios, que não tem problema comer? Você ainda fala que eles podem comer, que podem guardar o sábado.
Logo assim que eu comecei a ler, eu falei, poxa, acho que Paulo devia estar cochilando aqui, cansado, escrevendo uma epístola aos romanos já de madrugada. E o mais fácil eu falar, tá bom, come aí, guarda sábado, guarda domingo, guarda o dia que você quiser. Não julga seu irmão, tá bom. Fica à vontade, faz qualquer coisa. Mas nós vamos ver ali pelo menos algumas coisas que Paulo está trabalhando. Em primeiro lugar, Paulo fala assim, para o seu Senhor faça. Então Paulo respeitava a cultura, Paulo respeitava o trabalho do Espírito Santo nos irmãos, a consciência do Espírito Santo, e Paulo não queria que os irmãos fizessem coisas para agradar ninguém, a não ser a Cristo. Se Paulo fala, olha, o sábado é um tipo de Cristo, não precisa guardar mais, vocês estão livres, descansem em Cristo. Possivelmente eles parariam de guardar o sábado, mas por que parariam? Porque Paulo falou. Compreende, irmãos? Porque Paulo falou. Aí você teria irmãos que falam do descanso que é Cristo, que não guardam o sábado, mas oprimidos porque eles sabem apenas uma doutrina sobre o descanso, mas não encontraram o descanso. No dia que nós encontramos o descanso, já não há mais distinção entre segunda, terça, quarta. Você trabalha todos os dias ou não trabalha todos os dias, mas descansando. Porque Cristo é o seu descanso. Então hoje nós temos, quando eu olhei aquilo, eu falei, sim, Paulo estava respeitando o trabalho do Espírito. Nos assuntos fundamentais, Paulo era muito reto e claro. Ele pregava assim de forma clara. Mas nos assuntos não fundamentais, ele queria que os irmãos conhecessem a Cristo. Queria que os irmãos conhecessem a realidade espiritual. E não apenas os assuntos em si. Então hoje, irmãos e irmãs, nós temos esse problema. Nós conhecemos muitos assuntos e muito pouco a pessoa do Senhor. Aí basta juntar aí meia dúzia de cristãos, o pau come já já. É difícil a gente caminhar junto, porque a nossa cabeça tem muita coisa que não é Cristo. A nossa vida tem muita coisa que não é Cristo. Esse é um problema sério que nós temos nos nossos dias. Nós realmente devemos perguntar hoje, o quanto de Cristo eu conheço? O quanto de Cristo eu levei meus irmãos a conhecer? Irmãos que falam a palavra, irmãos que cooperam na obra de Deus, perguntem isso diante do Senhor. Durante quanto tempo que eu estou trabalhando com meus irmãos? Quanto esses irmãos conhecem de Cristo? E o quanto esses irmãos conhecem de muitas outras coisas? Porque aí você começa a ver a vida prática da igreja. A Bíblia diz que nós que somos mais fortes devemos suportar a fraqueza do mais fraco e não agradar a nós mesmos, mas procurar tudo aquilo que é para edificação mútua em Cristo. E você vai ver que, na verdade, os mais velhos não suportam os mais fracos, não buscam o interesse dos seus irmãos, mas quer levar os seus irmãos a agradar a eles mesmos. Ou não é assim? Muitas vezes é assim. Ou, em outras palavras, não houve crescimento de Cristo. Houve crescimento apenas intelectual. Por isso que, irmãos, o tanto que eu vi é que determina a minha espiritualidade, é que determina a minha maturidade. Não é o tanto que eu ganhei de informação, mas é o tanto que eu conheci o Senhor, seja pela palavra, pelo ministério dos irmãos, até mesmo pelos livros. Se eu de fato encontrei a Cristo em algo, aquilo vai me transformar. Mas se eu encontrei só uma teoria, vai se cumprir a palavra que diz que a ciência incha e o amor edifica. O amor edifica os irmãos, mas a ciência incha. Hoje nós devemos nos preocupar com isso. Antes de você fazer qualquer trabalho, antes de irmão ser até levado a algum serviço, passe pelo verso 8, 9 e 10 de capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Veja se aquela pessoa foi levada cativa. Veja se aquilo que é uma doutrina se tornou uma experiência. Veja se hoje, irmão, nós somos levados cativos pelo Senhor. Ou se nós somos como Saul, nós queremos o Espírito como poder, mas nós não fomos capturados pelo Senhor. Nós não fomos capturados pelo Senhor. Então esse é um assunto que eu creio que nós devemos colocar, ouso dizer, demasiada atenção. O lugar de Cristo entre nós.
o não reclamarmos dos irmãos, não murmurar dos irmãos. Falarmos como José, não foi vocês. Mesmo que te jogaram dentro de um buraco, te quebraram todo e tal. Tenha confiança no Senhor. Falar, Senhor, se até os fios de cabelo dos discípulos eram contados, o Senhor não se esqueceu de você, nem de mim. Vamos confiar no Senhor e falar, Senhor, certamente o Senhor tirou-me aquela veste de proteção que Jacó havia me dado, né? Aquelas vestes, onde você andava eram 7 cores. Lá vai o irmão. Né? E não estou criticando as vestes, mas é a primeira veste de José. Em algum momento parece um pavão. Chama atenção. Chama atenção. São 7 cores. É um tipo de Cristo, né? Porque Cristo também teve que ser traído pelos seus irmãos e vendido como escravo, ele foi martirizado. Mas um dia, assim como José passou a governar, Jesus ascendeu aos céus e se tornou o Senhor dos céus e da terra. Esse é o nosso caminho também, irmãos. O caminho do despojamento. Aí sim, nós podemos passar para o verso 11. Quando nós sabemos que vamos ser levados cativo, também, e vamos ser despojados, então sim, nós vamos ver que o propósito do Senhor não é fazer você um repetidor de coisa, de serviço, não é isso, irmãos. O nosso chamamento é em relação a Cristo. Deus quer reunir tudo em torno de Cristo e encher tudo com Cristo. Às vezes eu tenho um serviço desse tamanho, mas transmito só isso aqui de Cristo. Então eu deveria voltar e ficar desse tamanho novamente. Abrir mão de muita coisa e ficar assim. Ó. Porque é o tanto que eu tenho de Cristo. Então nesse tamanhozinho eu quero compartilhar com meus irmãos. Servir meus irmãos está ali, em novidade de vida. Não em cansaço, aquilo pesado que a gente está fazendo não é um peso. Não, em vida, em espírito, em luz, em amor. Aí sim, irmãos. Encher todas as coisas. Aí sim, você pode ver que ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Quem eram? Eram aqueles que eram inimigos, que foram levados cativos, foram despojados. E agora, saturados de Cristo, cheios de Cristo, Deus coloca esses irmãos para trabalhar na igreja. Qual é o serviço desses irmãos? Volta no final do verso 10, para encher todas as coisas de Cristo. Esse é o trabalho dos irmãos. Esse é o trabalho de um apóstolo, esse é o trabalho de um profeta, esse é o trabalho de um mestre, de um pastor e de qualquer irmão que coopera na igreja, irmão ou irmã. Agora você vai fazer isso pela palavra, enfim, por qualquer um outro serviço, como agora o nosso irmão Mário estava aí, ministrando louvor, tocando. Se ele é só um bom tocador, não tem diferença nenhuma de um Chitãozinho, Chororó, qualquer um que toca violão. É tudo a mesma coisa, é a carne do mesmo jeito. Mas se Cristo tem trabalhado com o nosso irmão, e nós cremos nisso, quando ele ministra ao Senhor, a sua ocupação não é tocar para chamar atenção para ele. Quantas vezes o pregador falou, irmão, dá uma nota aí fundo, né? Fundo. Aquele tecladinho gostoso, aquilo lá. Aí começa a sensibilizar a alma dos irmãos, aquela coisa toda. Enquanto ele vai falando, fazendo apelo. Não é isso. É ministrar Cristo e levar os irmãos a Cristo. Irmãos, se o que nós fazemos não é ministrar Cristo, não há diferença nenhuma de um clube, de uma religião, não tem diferença nenhuma, é tudo a mesma coisa. Nós de fato precisamos de Cristo. Encontrar Cristo, servir a Cristo e não almejar nada mais senão a Ele mesmo. Quando a gente encontra hoje o cristianismo, qual é o maior problema que nós temos? Falta Cristo. Os líderes estão brigando, se golpeando, brigando por posição, brigando pela história da igreja, e brigando por tantas coisas. E os crentes mais novos estão aí. Os crentes novos não têm tanto problema. Para eles está tudo bem, tudo é festa. Dá um glória e já está chorando. Ele quer saber, está ali cantando, louvando, comendo a palavra, comendo junto. Não tem problema nenhum. Se ninguém falasse nada assim de muita coisa, os irmãos estavam tudo juntos. Os irmãos iam ver que em Curitiba, os irmãos estavam lá se misturando. Aqui em São José, tudo junto. No Rio de Janeiro, São Paulo, onde eu estou, em todos os lugares. Os irmãos estavam ali, ó. Muitos irmãos mais novos estavam juntos. Mas quando você passa por um pouquinho, vai vendo os mais velhos... Ó, irmão, aguenta aí, não vão lá não. Não mistura ainda não, calma aí, vamos ver porque nós não decidimos ainda como é que vai ser esse assunto, aquele assunto e tal.
Seria tão bom se hoje a gente pudesse tirar da comunhão da igreja. Vamos tirar o partir do pão, vamos tirar assunto de véu, assunto de ministério, vamos tirar oferta, dízimo, vamos tirar ceia, local de reunião, vamos tirar tudo. Nós vamos encontrar lá na praça, não vão nem partir o pão durante um ano, não tem problema. Mas vamos estar juntos, nos amar juntos. E se algum irmão teve uma experiência com Cristo, uma irmã ou um irmão, compartilhe. Se levante, vai ser 5 minutos, ok, irmão, vai lá. Possivelmente, se nós fizermos isso, vão se levantar irmãos e falar, irmão, eu queria falar. Eu tinha uma dificuldade de querer controlar os irmãos, de achar que eu seria, né, que eu achava que sabia muito. Esse vai ser o partilhado, irmão, mas o Senhor me mostrou que eu não sou nada, né, enfim, esse vai ser o compartilhado dos irmãos, mas de Cristo. Cristo me mostrou isso, nós vimos isso aqui no Senhor. Mas hoje não, a gente divide por causa do partir do pão. O partir do pão, que é um testemunho da unidade, vixe, o pão tem fermento ou não tem fermento? Pode ser mais de um pão? Não, não pode, porque só tem um corpo. Mas nós somos um corpo? Na prática? É um cálice ou vários cálices? Mas não é melhor colocar no copinho por causa da higiene? E se é um cálice, pode passar guardanapo em cima? Mas não, é vinho ou é suco de uva? Não, não é bom ser vinho, porque tem irmãos que bebiam antes cachaça e esse vinho vão... Ó, irmãos, é um negócio complicado, viu? Quem deve servir? Qualquer irmão serve? Não, só pode os presbíteros. Não são os presbíteros. Quem serve às mesas são os diáconos. A Bíblia diz que é os diáconos que servem às mesas. Olha, irmão, é uma confusão danada. Mas é verdade, a gente está rindo, mas é verdade. Né? O que você tem contra nós, irmão? Né? Aí, pode ser que a gente chegue um dia, amém, encontramos um modelo assim ideal para partir o pão. E depois a gente começa a partilhar como é que nós partimos o pão. E pode ser que você faça uma pergunta aos irmãos. Vocês vieram à reunião ou vocês vieram a Cristo? Às vezes, irmão, nós viemos à reunião. Aí como você vem à reunião, você tem tempo para olhar a roupa dos irmãos. Se o irmão está olhando de olho aberto, olho fechado. Uma vez o irmão falou, ó, fulano olhou, ficou o tempo todo de olho aberto. O irmão falou para mim, olha, você não acredita, lembra aquele irmão que parece espiritual? Pois é, ficou a reunião o tempo todo de olho aberto. Eu falei, rapaz, como é que você sabe? Eu, não, porque eu vi. Eu falei, então você ficou o tempo todo de olho aberto também. Vem a reunião e não vem a Cristo. Esse é o problema, irmão. A realidade espiritual por detrás daquilo ali, às vezes nós não sabemos nada disso. A gente sabe dos métodos. E aí vem Paulo e diz, né? Faça-se tudo para edificação. Ok, irmãos. É melhor para vocês um pão só, um cálice, passar guardanapo, botar em bacia, vai. Enfim. Eu já conheci irmãos que falavam assim, irmão, se você usa barba, não pode, porque os demônios se alojam na barba. Eu falei, ok, se eu vou pregar lá, eu vou tirar minha barba, não tem problema. Aí fui no outro irmão, no outro grupo, eles vão falar, irmão, sem barba não dá, porque barba é autoridade. Você não pode cortar o canto, ainda mais o irmão que fala a palavra. Ok, eu tiro a barba. É só dar um espaço entre um grupo e outro para dar tempo da barba crescer e tirar a barba. Já o outro fala, não, para a gente partir o pão tem que lavar o pé primeiro. Porque lá em João 13 diz que Jesus lavou o pé e nós devemos fazer assim também. Tá bom, vamos lá, vamos lavar o pé. Não tem problema, não. Desde que a gente possa levar os irmãos a Cristo e não ficar só no lava-pé ou só na ceia, enfim, levar essa realidade espiritual. E nós vamos vendo, irmão, que isso são posição de menino, né? Carnalidade, inquietações da alma. Não é Cristo. Tudo posição da alma, não é nada de Cristo. Confusão que a gente arruma e o diabo fica ali, ó. Então, irmãos, olha, encher todas as coisas de Cristo. Vai haver mais enchimento de Cristo se for só um cálice e um pão e não tiver nem sal e nem fermento no pão? Ok, então vamos partir com um pão todos os domingos sem fermento. Amém. Isso é melhor para vocês? Ok, vamos lá.
É ruim quando a gente alcança um método adequado e ainda assim o raio do problema continua. Né? Aí já não é a C, já é uma outra coisa. Irmão, sempre vai haver esse tipo de coisa, enquanto nós não vermos a centralidade do Senhor. Pode até ser que vá haver, irmãos, que um grupo traz um pão sem fermento e um cálice. O outro já traz o pão lá da padaria do seu Joaquim, que ele acha que não tem problema nenhum. Cristo nasceu no ventre de Maria e o corpo de Cristo revela o mundo, então o pão tem que comprar na padaria. O outro traz suco de vinho, o outro traz vinho branco, o outro traz... Enfim, eles não vão estar juntos. Por falta de conhecer a Cristo. Porque quando nós conhecemos a Cristo, nada disso aí é... Nós vamos ver que de fato há uma mesa só. Eu ontem falava aos irmãos, né, sobre a mesa, né, falando sobre a comunhão, na verdade, eu falei, vocês lembram que a Bíblia diz que, embora sendo muitos membros, somos um só corpo, e todos nós partilhamos de um mesmo pão, somos um único pão? Eu falei, então Deus vai ter que pegar cada um de nós como grão de trigo e moendo, até você não mais ser um ponto nervoso na igreja. Só vai existir uma única massa. Nós ainda temos muitos grãos de trigo hoje. Mas Deus não quer um grão de trigo. Por exemplo, tem 50 irmãos aqui, imagine, 50 grãos de trigo. Não é essa a proposta do Senhor. Deus quer pegar esses grãos de trigo e moer. Aí, não só nós vamos falar na Bíblia, somos um só corpo e um só pão, uma só massa. Não, na prática mesmo. Na experiência de igreja normal, nós somos uma experiência só, uma massa só. É Cristo. Em nós a esperança da glória. Já não sou mais eu. É Cristo. Então, para nós, irmãos, o que pesa são os interesses de Cristo. O quanto Cristo vai ganhar com essa decisão, esse deve ser o nosso assunto. Às vezes, irmão, nós vamos caminhar até com coisas que aparentemente são erradas. Mas são coisas que vai edificar os irmãos naquela hora para você levar eles a um crescimento. Né? Vai levar aqueles irmãos a uma vida abundante em Cristo. E você tem que estar disposto a abrir mão daquelas coisas que não são centrais da fé para ganhar a Cristo no meio dos irmãos. Você pode ficar com a doutrina certa e lançar irmãos fora da igreja. Ou você escolher abrir mão dessas coisas e ter Cristo em todo junto com os irmãos. E à medida que a gente cresce em Cristo, essas coisas vão chegando no seu devido lugar. Então, irmãos, é isso que diz, né, o contexto, né, para encher todas as coisas. Esse é o assunto. Hoje nós devemos estar preocupados com o enchimento de Cristo. Não fuja. Venha para cá. Vamos estar juntos. Né? E nos sujeitar ao Senhor. Falar, Senhor, mais de Cristo, menos de mim. Me dê graça, sim. Me dê o poder espiritual, o poder para o serviço. Eu quero servir meus irmãos. Mas não só isso. Eu quero que Cristo realmente me ganhe, me capture completamente para Ele. Eu quero ser resgatado pelo Senhor. Aí sim, irmãos. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não tem problema nenhum, nós não vamos tropeçar nisso aqui. Quando o nosso propósito é Cristo. Queremos que tenham muitos obreiros, muitos irmãos, muitas irmãs, desde que seja pelos interesses de Cristo, desde que seja focando Cristo e Cristo ganhando mais e nos preparando para a sua volta, amém. Nós não temos problema nenhum. E teremos certeza que o objetivo daqueles que servem é equipar os santos para que estes edifiquem o corpo de Cristo. Ou seja, quando nós não vemos esses versos no contexto, a tendência nossa é substituirmos o corpo. No lugar de equiparmos os santos para que eles edifiquem o corpo, nós passamos a substituir os membros do corpo. Nós fazemos tudo. Né? Nós passamos a controlar, a ministrar, e sempre nós. O verdadeiro serviço de um obreiro é equipar os santos para que esses edifiquem o corpo de Cristo. Irmãos, como é ruim, né? Quando nós podemos servir o Senhor há tantos anos e chegar ao ponto de falar, eu ministrei tantas coisas, mas não consegui levar os irmãos a edificar o corpo. E aí você vai ver que você fez um trabalho errado. Porque Deus não chamou você para apenas falar a palavra. Deus não chamou você para apenas fazer um trabalho em si. Por exemplo, Marta estava fazendo um trabalho para o Senhor, mas ela estava separada do Senhor.
Então é possível você fazer um trabalho em nome do Senhor, mas separado do Senhor. E o que disse o Senhor para Marta? Marta, Marta, estás ansiosas e inquietas com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e não vai ser tirada. Então esse fervor da nossa alma de fazer as coisas para o Senhor, longe da dependência do Senhor, longe do Senhor, nos leva a fazer muitas coisas certas. Mas quando você olha para trás, onde está o Senhor nisso aí? Lá na frente eu vejo, Marta, Marta, estás ansiosas e inquieta com muita coisa. Só uma é necessária, não precisa disso tudo. Mas era um serviço para o Senhor. Mas sem o Senhor. Sem estar nos pés do Senhor. Sem ganhar do Senhor, sem parar para ouvir do Senhor. Né? Então, irmãos, encher todas as coisas de Cristo. Aí sim, quando nós servimos a Cristo aos irmãos, seja por qualquer outro serviço, nós vamos suprir os nossos irmãos para equipá-los, para que eles passem a edificar o corpo em amor. Aí sim, não vamos ver um irmão trabalhando ou outro irmão trabalhando. Nós vamos ver todos os irmãos servindo, cada um naquilo que eles têm de Cristo. E não há ciúme, não há problema nenhum. Não há importância quem é que vai falar. A nossa importância é que Cristo fale no corpo e através de quem lhe aprover. Desde que Cristo fale. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não teremos anciãos na igreja. Não é isso que eu estou falando. Nós teremos irmãos que têm encargo, sim, de pastorear os irmãos, de cuidar dos irmãos. Mas quando nós olhamos nesse contexto, qual é o maior serviço desses irmãos? Preservar para que tudo corra bem em Cristo. Não é fazer alguma coisa para si. Hoje a ideia dos anciãos é controle, aquela coisa toda. Mas na Bíblia não é isso. Não é isso. Sim, nós vemos na Bíblia o presbitério. Né? Mas quem eram os presbíteros? Eram aqueles que mais conheciam a Cristo no meio dos irmãos. E porque eles conheciam a Cristo, eles podiam cuidar dos assuntos da igreja, levando os irmãos a uma vida mais abundante que em Cristo. Nunca para eles. Nunca chamando nada para eles. Sempre servindo. Quando precisava disciplina, ok, nós precisamos disciplinar para que Cristo não seja perdido entre nós, não haja fermento junto com o pão asmos. Nós precisamos de disciplina, precisamos de governo, precisamos de autoridade. Mas é em Cristo, no Espírito, em vida. Então, irmãos, aí nós encontramos, sim, a edificação de Cristo em amor. Todos os irmãos servindo. Todos os irmãos servindo. Não um irmão servindo. Não alguém fazendo tudo, mas todos os irmãos. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Nós conseguimos gerar bons ouvintes e bons repetidores de coisas. Mas membros que sabem viver como membros com seus irmãos e todos servirem juntos pelos interesses de Cristo, isso ainda é um desafio que nós temos diante de nós. Mas que cremos que vamos alcançar pela graça. Estamos indo, estamos indo, pela fé. Se você é um José com as vestes ainda, que Deus te abençoe. As vestes de 7 cores. Mas se você cair dentro do poço, seus irmãos te jogam dentro do poço, não se escandalize. Não estou falando para ninguém aqui jogar ninguém dentro do poço, não. Viu? Eu estou falando para você ir diante do Senhor e não saia do meio dos seus irmãos. Fique em Cristo, honre o Senhor ali. Se você já chegou lá no Egito e meteram o cravo nos seus pés, te botaram no meio da corrente, fique em Cristo. Espere no Senhor. Mas se Ele também te colocou numa posição de governo, o Rei te colocou numa posição de governo, ainda assim, fique em Cristo. Seja humilde, não importa onde você estiver. Honre o Senhor aonde o Senhor te colocar, da maneira que Ele te colocar. Não critique, não reclame, não acuse, não aponte nada nos seus irmãos. Leve os seus assuntos diante do Senhor. Né? E a Bíblia diz, seguindo a verdade em amor. Nós só podemos amar-nos uns aos outros com a verdade. A verdade fala, a verdade não fala por trás. Ela fala, ela chama. A igreja, irmão, é um lugar onde nós precisamos falar. Às vezes não vamos falar público, vamos chamar alguns irmãos e falar, mas eu tenho essa dificuldade, eu estou vendo isso aqui. E às vezes o irmão está certo. E se nós não entendemos diferente, ok. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Irmão, nós não entendemos assim, entendemos diferente, então vamos orar. Vamos deixar esse assunto no armário guardado, mas vamos orar. Enquanto a gente não vê bem isso aqui, vamos continuar desfrutando de Cristo juntos. Seguindo o Senhor naquilo que Ele já nos deu. E aquilo ali nós vamos orar. Mas não criar focos, né, de transtorno porque entendemos diferente. Amém? Então, irmãos, voltando ao texto, vamos ver o verso 7.
A graça foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Eu te pergunto, aonde você tem dom? Segundo esse versículo. Como é que você sabe que você tem um dom? O que diz a Bíblia? A graça foi dada a cada um segundo a medida, segundo a proporção do dom de Cristo. Em outras palavras, sabe aonde você tem dom? Aonde você tem graça para servir os seus irmãos. Ali você tem dom. Agora você fala, não, irmão, eu tenho esse dom aqui, ó. Provavelmente você não tem. O dom não é para falar que você tem dom. O dom é para você ser escravo dos irmãos. E na graça servir. Isso é dom. Dom é serviço. Aonde você tem graça, ali está o seu dom. Havia um irmão numa cidade do Rio que quando chegava obreiros de fora, havia comunhão, ele pegava uma bicicleta e ia de casa em casa. Irmão, o que você tem para cooperar lá com a casa do irmão que está hospedando? Pode dar um pacotinho de macarrão, não tem problema. Então tá, macarrão. O outro, uma latinha de óleo. O outro falou, não, irmão, eu tenho dinheiro, vou dar dinheiro. E ele ia de casa em casa mesmo, chegava com uma cesta de compra. Ó, irmão, isso aqui é para ajudar a família que está hospedando os irmãos que chegaram de fora. Chegava o inverno, ele ia de casa em casa. Era interessante, olhar para o telhado dos irmãos. Daqui a pouco estava ele lá em cima consertando o telhado, comprando sapatinho para as crianças que não tinham sapato, porque estava frio. Um dia ele chegou para um irmão que tinha um dom de ensinar e falou assim, irmão, vem cá. Se o irmão tem várias camisas e o outro irmão não tem muitas camisas, o que deve fazer? Ele falou, é claro, diz Tiago que tem fé, não tem obra, tá, tem que repartir. O irmão já deu logo uma teologia. Ele falou, tá bom, quantas camisas você vai ofertar para aquele irmão? O irmão já... E o irmão não sabia onde enfiar a cara, né? E ele era assim. E um dia ele chegou para mim e falou, irmão, eu tô, sei lá, eu não tenho dom na igreja. Queria tanto ter um ministério, sabe? Porque é isso que nós, infelizmente, aprendemos. Que ministério é você estar no púlpito falando como aquele outro irmão fala. Você começa a querer imitar o outro. Compreende, irmãos? E não é isso. Falar ministério é serviço. É diáconos, né? É servir. É servir. O ministério daquele irmão era aquele ali. Ele tinha um dom que hoje quase nós não encontramos funcionando. O dom de repartir. Ele não só repartiu o que tinha, como ele levava os outros irmãos a repartir. Então, irmãos, a Bíblia diz assim, a graça foi dada a cada um dentre nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Você tem graça em alguma coisa, ali está o seu dom. Pode ser que o Senhor vai te dar mais, você vai crescer mais, mas ali está o seu dom. Né? Como a igreja é uma família, os dons não se manifestam só aqui, nessa reunião. Nós precisamos de irmãs mais velhas que amem as mais novas, que leve elas a amar os seus maridos. Precisamos de irmãos mais velhos que ajudem os mais jovens. Precisamos de irmãos que aprendam a repartir, irmãos que aprendam a repartir. Ô irmãos, o dom de misericórdia às vezes não aparece no meio da igreja. Tantas coisas que nós vemos na Bíblia que não aparecem na reunião da igreja. Mas nós aprendemos a igreja isso aqui, né? A reunião, ali todo mundo invoca o Senhor, repete. E na prática... Todos nós temos dificuldade, problemas, mas aqui parece um baile de máscara, né? Todo mundo é santo, bonitinho, dá arrumada no cabelo e tal. Ninguém tem problema. Todo mundo é santo. Mas na prática nós sabemos que não é assim. Nós precisamos orar juntos. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Todos sabem que a igreja é o corpo de Cristo. Mas você sabe quem são os seus membros individuais? Por exemplo, o seu pé, ele é membro de qual parte do seu corpo? Da cabeça? Do seu braço? Está ligado à sua mão? Não, está ligado à sua perna. Quem são os membros que Deus colocou do teu lado? Sim, nós sabemos que somos o corpo de Cristo. Mas quem são aqueles que vocês sabem que às vezes o Senhor não flui em vocês se você não estiver junto com aqueles irmãos? Quem são aqueles irmãos que você precisa às vezes reabrir e orar juntos? Compartilhar juntos. Tem irmãos que são tão santos que eles não acham ninguém para repartir os seus problemas. Não acham? Não existe ninguém tão santo como ele. Então hoje fala-se muito do corpo, mas onde estão os seus membros particulares para você repartir a carga junto? Pedro se levantou com os 11. Paulo estava com Barnabé, Timóteo e muitos outros. Você está com quem? Fala, eu estou com o corpo de Cristo. Ah, muito espiritual isso.
Quem são, e sabe, irmão, que normalmente aqueles irmãos que Deus colocou do nosso lado são aqueles que, nananina não. A gente não quer. São irmãos que dão trabalho. São irmãos que discordam de nós. São irmãos que nos repreendem. São irmãos que às vezes não têm nenhuma misericórdia. Ele fala a verdade para você, até no meio dos outros ele fala. Deus me deu um companheiro para viajar que até heresia no meio dos irmãos ele falava. Não, aquilo me arrebentava, eu ficava para morrer. Porque ele sabia dirigir e tinha uma condição melhor do que eu. Eu ia visitar as igrejas e falava, não, irmão, Deus colocou no meu coração que eu vou com você. E eu, como é que eu faço agora? Era o único companheiro naquela época, era ele, e mais uns outros. E ele era novo, e eu tinha que amar aquele irmão, ele é muito novo. Aí às vezes eu lá compartilhando, falei, também diz assim a Bíblia e tal, não sei o que, falava heresia. Eu falei, Jesus amado, como é que eu faço agora? Mas é um irmão novo, imagina eu repreendo o irmão daquele e eu perco aquele irmão. Era o meu companheiro. Naquela época era o meu companheiro. Eu tive que praticar muito misericórdia. Irmãos, quem são os seus companheiros, aqueles que Deus colocou do teu lado? Infelizmente, irmão, nós às vezes não sabemos. Então nós não sabemos o que é o corpo. Alguém tem um olho claro aqui? Você tem? Bonito, né? Agora tira ele e põe num prato. De madrugada você vai lá andando, chega na tua esposa e mostra para ela. Horrível. Então, irmão, um membro ele é muito lindo no corpo, no seu lugar. No corpo, no seu lugar. Mas o que nós temos hoje? Nós temos membros que falam do corpo, mas são horríveis. Ninguém suporta isso. Porque eles não estão junto com os outros membros, organizados pela cabeça. É isso que a Bíblia fala, organizado pela cabeça. São membros que falam do corpo, mas estão desconexados do corpo. Então nós temos aqui muitos grãos. Nós temos uma só massa. Nós temos muitos membros, mas temos um corpo edificado na experiência de vida. Não sei, eu não conheço. Minha responsabilidade é só partilhar a palavra. Vocês se viram com Deus depois. Tranca a porta e se vira para lá. Viu, José? Se vira quem são seus membros que você está fugindo deles. Isso é problema seu. Ou que não foge, eu não sei. Faz tempo que eu não te vejo, não tem nada com isso. Eu não sei de nada. Aleluia, Senhor. Mas é a nossa tendência, irmãos. Nós não queremos esses membros. Esse aí não. Por exemplo, lembra quem são os membros que o Pai deu para Jesus? Deu 12. Vamos ver quem são? Por exemplo, Pedro. Um poço de confusão. Arrumava uma confusão até o Senhor trabalhar em Pedro. Ai. Judas. Quem era Judas? O traidor. Tomé. O incrédulo. Só tem gente boa. Incrédulo, etc. Não é isso mesmo? Depois você pega João. O mais manso. Sabe quem era João? Filho de trovão. Ele e seu irmão. Um dia eles queriam tacar fogo nos samaritanos e fazer churrasco. Os samaritanos não receberam o Senhor. O que eles falaram? Senhor, você quer que manda descer fogo do céu e consome esse povo? O Senhor olhou, vocês não sabem de que espírito vocês são. E eram os discípulos do Senhor. Os companheiros do Senhor. Só tem gente fina, viu? Se o Senhor concedesse aquilo, Filipe não tinha trabalho em Samaria depois. Porque ia ter só churrasco ali, não ia ter mais nada. Irmãos, esses são os companheiros do Senhor. Você acha que eles já chegaram ali, os apóstolos? A sombra de Pedro curava? Pedro metia a espada e tirava a orelha dos outros fora. Pai, obrigado, porque aqueles que me deste, nenhum se perderam, a não ser o filho da perdição. Quer dizer, o Senhor tinha consciência que esses são os companheiros que o Pai havia dado para eles. Quem são os seus companheiros? Quem são as irmãs que Deus colocou para orar com você, compartilhar, abrir seu coração? Quem são? Normalmente, irmãos, são pessoas que nós não queremos. Eu trabalhei com um irmão na obra, muito espiritualmente, brigar quase todo dia. No púlpito, nós dois respeitávamos, nunca deixei de respeitar ele, nem a mim. Era uma comunhão muito rica, mas muito verdadeira. A gente discordava mesmo, era melhor você nem chegar perto. O pau comia fechado. Mas até hoje, como o Senhor nos abençoa, porque são os companheiros que o Senhor colocou. E a gente se complementa, aprendemos juntos. Minha alma não suporta. Já vem aquele irmão, como é que vai ser? Era assim. Hoje eu não consigo viver sem ele. E ele sem mim.
né? Nós não conseguimos viver separados. Então, irmãos, veja bem, a graça é dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Só que esse dom de Cristo está no corpo. Se você quer usar o seu dom fora do corpo, você não tem graça. Às vezes você conhece um irmão que era muito rico num serviço na igreja e hoje não é mais. Por que não é mais? Porque ele quer levar um ministério sem depender do corpo. Sem estar junto com os outros irmãos. Irmãos, o Espírito, a Bíblia fala, há um só Espírito e um só corpo. Então o Espírito não é seu, não é propriedade exclusiva sua. O Espírito é o Espírito do corpo. Quando você está submisso ao corpo, na comunhão do corpo, com esses membros que Deus colocou para estar ali do seu lado, te amarrar, te prender, te ajudar, e você a eles, então você está cheio do Espírito, cheio de graça e cheio de unção. Não precisa fazer força não, ela flui assim, ó, livremente. É dele, é da cabeça no corpo. Agora, sem esses membros, irmão, você pode jejuar à vontade, você vai até emagrecer, vai perder uns quilinhos, mas ganhar alguma coisa eu temo que, nessa visão que você tem hoje, é meio difícil. Parece que quanto mais você busca, mais disciplina vem. Assim é na prática a vida do corpo, irmãos. Chega uma hora que o Senhor te restringe. Antes o Senhor permitia você andar só, fazer muitas coisas sozinho, mas vai chegar uma hora, você pega Gálatas 2, que a cabeça deu uma revelação a Paulo, e Paulo teve que parar, pegar Barnabé e Tito e descer até Jerusalém. Para quê? Para pregar lá? Não. Para expor o evangelho que eles pregavam, para eles serem examinados. Foi para isso que Paulo foi lá. 14 anos se passaram. Chegou uma hora que a cabeça mandou Paulo parar. Falou, você vai a Jerusalém. Aqueles que são antes de você. E ali eles exporam o que eles estavam pregando para eles avaliarem entre si. Depois eles deram a desta de comunhão. Como Paulo se sujeita a essa visão, amanhã, depois, Paulo cumprimenta Pedro e até repreende a Pedro. Então, irmão, chega uma hora que a cabeça manda a gente parar. Não dá para só falar, nós vimos o corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo. Não, não dá. Nós também precisamos falar. E individualmente, eu trabalho junto com o TV, trabalho junto com o irmão, trabalho junto com o irmão, com outro irmão. Se alguém me convida, não tem como eu ir sem aquele irmão. Ou se eu vou só até aqui. Ah, irmão, vamos mais não, daqui para lá é com esse irmão. Irmãos, nós vamos estar juntos, aprender o que é o corpo na prática. Saber o que é o corpo e não saber quem são os meus membros que Deus colocou, que está em Romanos, em Coríntios, fala dessa frase, membros individuais, membros particulares, membros específicos. Pode olhar na sua Bíblia que está aí. Vós sois membros do corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Se você sabe só que é membro do corpo de Cristo, mas não sabe quem são os seus membros, tenha certeza, você ainda não viu direito o que é o corpo de Cristo. Você ainda viu só uma parte. Está indo. Precisamos buscar o Senhor, porque nós ainda andamos só. Aí vem aquele bocado de grão de trigo sem ser quebrado para a reunião. Não tem jeito, o pau vai comer. Tem que virar uma massa, irmãos. Ó, o Senhor vai... Essa visão é uma coisa louca mesmo, o negócio não é fácil, não. É uma confusão que Deus nos colocou, santa. Aleluia. A carne acha uma confusão, mas é santa. Você lembra quando Ezequiel profetizou no Vale dos Ossos Secos? Profetiza lá no Vale dos Ossos Secos. Quando ele profetizou, o que aconteceu? Uma confusão. Os ossos começaram a se bater, uma barulheira danada. Quer dizer, até haver um exército ali bem edificado, cheio de carne, do espírito. Primeiro, ó, diz que houve um grande ruído. Assim somos nós. Enquanto nós não estamos junto com alguns irmãos, está tudo bonitinho, do jeito que a gente gosta. Organizadinho, a tradição certinha. Todo mundo conhece o hino, a hora, é um pão só, enfim, sabe de tudo. Daqui a pouco o senhor tira aquilo, coloca junto com outros irmãos, misericórdia. Aí vem uma confusão danada. É o Vale dos Ossos Secos. O primeiro é o barulho, vai ver barulho. Mas é o trabalho do Senhor nos quebrando, nos tratando. Então, irmãos, aonde você tem dom, é aonde você tem graça. Mas para você exercitar esse dom na graça, temos que estar juntos com os nossos irmãos. Sozinho nós não temos condição. É aí que você sabe o seu dom. Então que o Senhor nos abençoe para vermos isso. Sermos capturados pelo Senhor, levados cativos, sermos despojados pelo Senhor. E juntos com o corpo, com meus membros individualmente, eu quero servir meus irmãos. Para quê?
Para fazer o meu trabalho? Não. Para que Cristo ganhe, para que Cristo tenha lucro, para enchermos uns aos outros com Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém? Deus abençoe os irmãos.